Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso, acho que é o nosso último AMIB no Ar, aí com a participação do Departamento de Fonoaudiologia na gestão 2021. Então, é um prazer ter todos aqui hoje para falar sobre o top 10 recomendações de fonoterapia intensiva, que é um assunto onde a gente pôde aí contribuir no último Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, e lembrando da sua grande relevância, o quanto é importante a gente trazer também algumas recomendações do Departamento de Fonoaudiologia da AMIB em relação ao atendimento na terapia intensiva. Meu nome é Ribamar, eu sou o atual presidente do Departamento de Fonoaudiologia da AMIB, da gestão 2021, e nós hoje vamos conversar sobre esse top 10 de recomendações. Aqui hoje estamos todos nós do Departamento de Fonoaudiologia, a Vanessa Giglio, a Maria Carolina Moraes, o Cleiton Amorim, a Janaína Turcato e a Alana Signorini, que não pôde estar conosco por motivos pessoais, mas que também está aqui em presença, participando de todo esse compilado que nós vamos hoje abordar juntamente com vocês, tá? Então, eu vou inicialmente compartilhar a tela, fazer um overview das ações do Departamento de Fonoaudiologia da AMIB nessa gestão, e, obviamente, colocar o que nós estamos cada vez mais aí buscando para vocês em relação às recomendações e às nossas ações 2020-21, e que futuramente também seguirá aí junto com o Departamento de Fonoaudiologia da AMIB. Então, a ideia hoje é trazer um pouco do overview e depois do top 10, que a gente vai conversar com vocês, juntamente com todo o departamento. Depois eu abro a câmera e a voz e a palavra para todos eles, para que a gente faça uma interação bem positiva aqui com todos. Então, foi uma possibilidade que o Congresso Brasileiro, a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, em nome do Departamento de Disfagia da Sociedade Brasileira, em nome da Carolina Silvério, que nos convidou aí como Departamento AMIB para conversarmos sobre as ações de 2020 e 2021 e sobre um top 10 de recomendações na atuação fonoaudiológica no último Congresso Brasileiro de Fono, em outubro de 2021. Só para que vocês nos conheçam, esse é a formação do Departamento 2021, e também é com grande alegria que eu anuncio que o nosso departamento se manterá aí por mais um mandato, né, 2022 e 2023, com essa mesma formação. Eu, José Ribamar, aqui de São Paulo, Maria Carolina, que era de Minas Gerais, mas hoje trabalha aqui em São Paulo juntamente conosco, Cleiton Amorim, do Maranhão, Alana Signorini, do Rio Grande do Sul, a Janaína Turcato, do Paraná, a Vanessa Giglio, de Mato Grosso do Sul, e a membro do Inova, a Luísa, que está conosco ainda e que é de Minas Gerais também, tá? A nossa ideia é mostrar a todos as nossas ações, começando aí desde 2020 com as ações do departamento, juntamente com o Conselho Federal e Sociedade Brasileira de Fono. A gente não vai passar muito sobre essas situações, mas só para vocês entenderem a conformação e a nossa atividade nesses 2 anos, onde nós tivemos aí uma união para a RDC 7 da Anvisa, a qual foi revogada e com o intuito aí de todos estarmos unidos fazendo essas sinalizações para todos nós. Em relação às nossas participações nos diversos congressos, a gente teve a primeira oportunidade aí de ser chamado pela COGAT para que a gente pudesse mostrar o trabalho do departamento, as campanhas de 2020 e 2021 do Departamento de Fonoaudiologia, juntamente com as outras sociedades em questão, onde nós temos esse fim de divulgar todas as nossas ações. Vanessa, desativa só seu microfone, por favor. Todas as nossas ações 2020 e 2021. Todos os nossos pareceres, desde março de 2020, com o Covid, todas as nossas intervenções juntamente à AMIB em relação
a nossa atuação e o que diz respeito às recomendações do departamento, a nossa interface com o Conselho Federal de Fonoaudiologia e o Conselho Regional de Fonoaudiologia da segunda região, as nossas colaborativas, né, em relação às manifestações juntamente aí com outras sociedades, as recomendações do departamento que foram atualizadas também em 2021 sobre o atendimento aos pacientes com COVID, as nossas manifestações juntamente à Anvisa em relação à RDC 503 sobre a necessidade de inclusão do profissional fonoaudiólogo na manifestação junto à Anvisa e na citação desse profissional juntamente à equipe de composição da terapia nutricional, de multiprofissional de terapia nutricional, os nossos Spotifys aí que já foram visualizados, obviamente que esses valores só crescem, então estamos cada vez mais dentro dessa nova linha também de tendência sobre também conteúdo de áudio, né, para os nossos colegas de profissão, os nossos artigos comentados que são disponíveis dentro da plataforma da AMIB, dentro do site da AMIB, onde você pode aí ter e baixar esse material para que você faça toda a sua consulta em termos de artigos comentados e casos clínicos que o departamento pôde aí participar em relação à manifestação desses materiais, as aulas EAD para os sócios da AMIB, né, e esse portfólio cresceu em 2021 com a participação de mais profissionais realizando aí as plataformas em EAD, as nossas participações dentro de uma série de oportunidades, juntamente com outros profissionais e com outras sociedades, os nossos amigos no ar também, que foram realizados, as nossas participações do Departamento de Fonoaudiologia junto a eles, participações dos nossos eventos científicos, nos fóruns de reabilitação, no CBMI 2020, no CBMI 2021, a oportunidade do Departamento de Fonoaudiologia ter um presidente na comissão científica desse simpósio multiprofissional, que foi realizado esse ano, com 12 espaços para a fonoaudiologia dentro da programação desse simpósio, cada vez tomando o seu espaço cada vez maior aí dentro dos nossos simpósios e eventos nacionais e internacionais. O próprio CBMI 2021, com a participação também de mais aí de 16 participações que nós tivemos junto ao Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva, também veiculando uma abertura maior para o espaço multi dentro dos nossos congressos também de medicina intensiva brasileira. O apoio ao simpósio do IGD, que também foi algo importante para o nosso associado, as nossas reuniões com os regionais e as nossas cada vez mais tentativas em relação à confecção das nossas campanhas em ser aí um vínculo para que seja de informação também dentro dos congressos nacionais e internacionais, e, obviamente, que cabe também a nós informar o quanto ser AMIB traz um benefício para o profissional em saúde, para o profissional do fonoaudiólogo, desde as questões científicas, mas também de algumas outras situações que podem aí ajudar como clube de benefícios para o associado AMIB também nessa linha. E aí, a nossa ideia com tudo isso, rapidamente mostrando o nosso overview, é mostrar as nossas recomendações em relação ao top 10 aí de possibilidades dentro da atuação de terapia intensiva. E para isso, eu queria primeiro apresentar o departamento para vocês. Eu vou pedir para todos abrirem as câmeras e aí eu vou descompartilhar aqui para que todos conheçam e se apresentem. Vanessa, Cleiton, Carol, Janaína. Depois eu compartilho novamente com todos a tela. Mas a nossa intenção aqui hoje é trazer essa força do departamento e de todas as nossas ações que foram 2021 e que vão permanecer 22 e 23, né? Aí com essa mesma formação, aqui só está faltando a Alana Signorini, que não pôde estar conosco, mas eu queria que rapidamente a Janaína se apresentasse, onde a Janaína está agora, porque todo mundo é muito itinerante, começa num lugar e termina em outro, né, Jana? Então, fala para onde você está, por favor.
Boa noite. Meu nome é Janaína, como eu já disse, né, Riba? Hoje eu saí do Paraná, estou no Pernambuco, em Recife, já atuando, né? Estou na MIB, participar desse departamento é uma honra e também um aprendizado contínuo com vocês. Eu agradeço a oportunidade todas as vezes. Então, agora, a Janaína do Paraná virou a Janaína pernambucana. Isso é bom, né? Que a gente vai disseminando aí a informação e a atuação por todos os lugares. Carol? Boa noite a todos. É uma grande honra também participar mais um ano, né, do Departamento de Fonoaudiologia da AMIB e finalizar com esse top 10, né, acho que vai ser bem interessante a participação das pessoas. Durante muitos anos fiz parte da SOMIT, né? Faço ainda parte da SOMIT, que é o Departamento de Fonoaudiologia de Minas Gerais. Atualmente eu estou em São Paulo, fazendo parte do grupo aqui do IGD, no Hospital Santa Catarina. E como a Jana, a gente está sempre compartilhando e levando e trazendo ideias, inovações e compartilhando conhecimentos e aproveitando aquilo que cada estado tem de melhor. Obrigado, Carol. Vanessa? Boa noite a todos. Eu sou fonoaudióloga do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrocian, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E diferente das minhas amigas anteriores, eu estou aqui há muitos anos e pretendo me aposentar aqui logo, logo. Uma grande honra para mim fazer parte desse grupo dentro da AMIB, onde a gente aprendeu juntos, estudou juntos, construiu muitas coisas juntos. E hoje a gente tem a oportunidade aí de trazer para vocês algumas recomendações top 10. E eu espero que todo mundo participe junto com a gente. Cleiton? Boa noite a todos. Eu sou Cleiton Morim, fonoaudiólogo aqui em São Luís do Maranhão. Tem aí uma boa parte da nossa equipe aí nos participantes. E é um prazer imenso estar aqui para falar um pouco, contribuir um pouco para a formação dos fonoaudiólogos, aprender também com as perguntas, discutir, raciocinar um pouco sobre a atuação do fonoaudiólogo na unidade de terapia intensiva, esse ambiente tão importante para a nossa atuação. E é um prazer continuar também com todos os meus colegas aqui, mais uma gestão, contribuindo aí juntamente com eles para a MIB. Então, espero que tenhamos aí um excelente momento e com uma excelente palestra. Muito obrigado. Bom, e é sempre um desafio, né? A gente falar de recomendações, pensando na formação de opinião dessas recomendações, né? Aqui eu compartilho de novo e depois eu vou, obviamente, todos do departamento, eles vão estar conosco, nos guiando em relação às contribuições dessas recomendações. Então, a gente vai sempre passando aí um para o outro, mas, obviamente, todos ficam abertos aí a compartilhar a sua experiência e o que a gente vem sempre preconizando dessas melhores recomendações para o profissional na nossa terapia intensiva. Então, cabe a nós deixarmos, né, e obviamente que esse material, ele vira um fruto futuro, né, que a gente pode pensar em várias possibilidades de utilização desse material, e a gente vai, inclusive, pedir depois para que a MIB insira esse material dentro da plataforma do site da MIB, para que vocês possam ter ali o acesso a fazer o download, tá? E ser um material de consulta, de servir de consulta para todo profissional. Quais foram os 10 pontos que nós preparamos para discussão nesse top 10 de recomendações? Obviamente que vocês vão observar que nem todo ponto aqui levantado, ele é um ponto específico sobre a atuação.
mas a gente teve aí, obviamente, a preocupação de, inclusive, inserir dentro desses pontos, dessas recomendações, inclusive o que nós achamos sobre a experiência profissional, sobre o quanto a profissionalização desse fonoaudiólogo é importante dentro desse aspecto estrutural da terapia intensiva, que tem tanta particularidade, tem tanta necessidade e que se diferencia em relação ao atendimento desses pacientes, inclusive nas estruturas de saúde. Então, a gente vai passar sobre a expertise profissional, sobre a necessidade de um protocolo de identificação precoce do risco desses pacientes. No caso, vamos levantar a necessidade da construção de um protocolo gerenciado de risco para a broncoaspiração, a necessidade da avaliação específica da biomecânica da deglução pelo profissional fonoaudiólogo e o quanto é essencial essa visão também técnica, um programa terapêutico que é inevitável aí a sua utilização dentro desse grupo de pacientes, então a construção desse programa terapêutico para um melhor desfecho clínico, a necessidade de trabalhar com a adesão de boas práticas em saúde, pensando em minimizar o risco do paciente e maximizar o cuidado em saúde, o monitoramento e gerenciamento de ações e resultados, e aí a gente está falando em você precisa monitorar o que você executa, então nós estamos falando sobre a construção de uma cadeia de indicadores, né, e de indicadores seja de produtividade, de processo e de resultado, a comunicação efetiva para que você realmente integre o cuidado centrado no paciente e na família, priorizando a melhor comunicação também com a equipe multiprofissional, minimizando inclusive possíveis eventos devido a essa falha na comunicação. A educação permanente, precisamos cada vez mais incluir o profissional multiprofissional nas ações fonoaudiológicas dentro da UTI, e isso vale, inclusive, para que esses profissionais eles tenham uma interface melhor no cuidado ao paciente com disfagia e com alterações de comunicação, a utilização e adesão dos EPIs, que era uma realidade, mas que não era uma realidade 100% seguida de todos os EPIs recomendados e necessários, e que o COVID trouxe aí a essencialidade da sua utilização, e, obviamente, os cuidados com a saúde mental, né, que é um assunto cada vez mais importante e um assunto cada vez também que delibera aí maior atividade nossa, principalmente pensando em gestores, pensando em colaboradores, e o quanto a interface ela tem que ser bivariada, tem que ser algo do líder para o colaborador e do colaborador para o líder. Então, a gente precisa ter essa via de mão dupla aí. Para falar um pouco sobre o top 1, né, a gente também vai deixar para vocês um infográfico dentro da nossa MIB, do site da MIB, para que você possa fazer o download, que você coloque isso dentro do painel de gestão à vista da sua instituição, para que vocês tenham uma cultura maior da integralização das intervenções fonoaudiológicas da unidade dentro do contexto da cultura organizacional da sua instituição. Então, a gente vai passar por todos esses top 10 de recomendações em fono na terapia intensiva. E aí, pensando no primeiro, no number one, né, que a gente imagina o quanto é importante essa profissionalização, essa capacitação técnico-científica e o preparo profissional deste fonoaudiólogo dentro dessa unidade, eu convido a Maria Carolina para conversar um pouco conosco em relação às resoluções do Conselho Federal, as experiências hoje que nós praticamos em relação a essa mínima experiência para atuação nessa unidade, os cursos de especialização, o responsável técnico, qual a importância de ter um responsável técnico fonoaudiólogo dentro dessas unidades e o número de profissionais leito que nós temos hoje aí na literatura e descrito dentro dos nossos órgãos de classe a respeito dessas particularidades. Carol, é com você. Boa noite a todos. Então, eu acho que a Covid trouxe algo de positivo para a nossa profissão, que foi firmar ainda mais o profissional fonoaudiólogo como um profissional
de grande importância da terapia intensiva, né? E nós, enquanto grupo, a MIB e o trabalho que foi realizado nesses 2 últimos anos, nós discutimos e tivemos dificuldade de selecionar 10 pontos que fossem os mais importantes na nossa visão, mas um que foi, sem dúvida nenhuma, citado por todos nós, e aqui em primeiro lugar, foi essa necessidade da expertise profissional. Então, estamos em um ambiente, né, hospitalar, mas dentro desse ambiente hospitalar, um ambiente crítico, onde temos pacientes graves, mas com possibilidades de recuperação, e que a nossa atuação vai ser de grande importância. Então, por que essa expertise profissional? Porque o fonoaudiólogo que atua na terapia intensiva, né, é extremamente necessário que ele conheça as rotinas do CTI, que ele conheça cada equipamento que é utilizado pelos pacientes, que ele conheça e respeite, né, todas as regras de biossegurança, que são muito específicas, que ele saiba realizar procedimentos com bastante segurança, como, por exemplo, uma aspiração, uma adaptação de válvula de fala, o desinsuflar de um cuff nesse paciente crítico, reconhecendo os seus dados clínicos, os seus dados vitais, observando o comportamento clínico e estabilidade hemodinâmica desse paciente. É muito importante que o fonoaudiólogo também, que atua na terapia intensiva, saiba trabalhar em equipe. A gente fala tanto no trabalho em equipe, mas ele não é fácil. Quem vem de um consultório, de um atendimento ambulatorial, nem sempre vai ter facilidade para trabalhar em equipe, e o CTI não funciona sem uma equipe multiprofissional. Então, a gente tem que saber trabalhar com os nossos colegas fonoaudiólogos e com os nossos colegas que fazem parte da terapia intensiva, saber comunicar de uma forma satisfatória, como depois vai ser falado, né? Tem que saber construir, aplicar, analisar protocolos, bundles, indicadores, reconhecer a importância de cada um deles, saber sobre segurança, qualidade no atendimento. Então, são muitas características específicas do ambiente de terapia intensiva, né? Nós tivemos a resolução agora de 10 de março de 2021, que fala, né, da especialidade da fonoaudiologia hospitalar, e que faz algumas dessas colocações disso que eu falei, da importância do profissional preparado e capacitado para esse local, para esse ambiente de trabalho. E aí nós discutimos e nós definimos que uma experiência mínima de 2 anos seria importante, né? Seja através de um curso de pós-graduação ou de uma especialização ou de uma residência. O que a gente tem certeza é que não dá para a gente colocar um profissional que não tenha experiência dentro de um CTI, porque essa pessoa não vai se sentir segura, não vai passar segurança para o paciente, podendo, inclusive, né, colocar todo o trabalho em risco, né? Por isso, a gente tem até, inclusive, pela MIB, o curso de especialização em fonoaudiologia hospitalar, que é um curso reconhecido pelo MEC, e já está terminando a sua primeira turma, porque com um foco multiprofissional específico para aquele que quer trabalhar dentro da terapia intensiva. Mas não só tecnicamente é importante, a gente precisa também da parte prática, né? Então, a gente precisa conhecer os equipamentos, mas a gente precisa saber reconhecê-los também no ambiente hospitalar. Uma outra questão que a gente enxerga como de extrema importância é que o fonoaudiólogo, ele tenha no seu ambiente de trabalho um responsável técnico que seja também fonoaudiólogo. Somente um outro profissional da mesma categoria vai saber, né, lidar com todas as questões que vão surgindo no dia a dia, vai saber fazer uma gestão mais indicada para o que o fonoaudiólogo faz, quais os indicadores,
quais os protocolos, qual a melhor avaliação para aquele ambiente de trabalho, para aquele CTI específico. E a gente ainda tem muita discussão com relação ao número de profissionais, né, e leitos. Na verdade, hoje a gente só tem uma lei que fala da linha de cuidados de AVC, né, que fala de um profissional a cada 10 leitos, mas a gente enxerga uma necessidade de também definir dentro de um CTI como que isso ficaria, quantos profissionais seriam necessários para atender um leito de UTI. Então, essa importância da expertise, ela foi baseada principalmente nesses fatores que a gente conversou. E agora eu convido, se algum dos meus colegas quiser fazer alguma complementação ou alguém quiser fazer alguma pergunta no chat para que a gente possa discutir sobre essa questão. Carol, eu acho que é importante a gente levantar algumas situações, até mesmo para que a gente tenha uma discussão mais afinco, né? Se a gente for pensar na questão da experiência mínima e na questão dos cursos, né, de pós-graduação, eu acho que cada vez mais hoje a gente percebe a necessidade de um diferencial para os cursos de pós-graduação que sejam vinculados a práticas clínicas, né? Então, o que é que a gente percebe cada vez mais, nós como gestores de serviços, que mesmo aquele profissional que está em um curso de pós-graduação e que não tenha dentro do seu currículo, da sua grade curricular desse curso de pós-graduação, um padrão de prática clínica, ele é um profissional que também nos deixa com o pé atrás em relação a inseri-lo dentro de um serviço de saúde sem ter uma experiência prática necessária. Então, eu acho que é importante a gente entender também essas situações e o quanto nós precisamos também galgar cada vez mais para que as pós-graduações coloquem dentro da sua grade curricular prática clínica para esses profissionais, que muitas vezes são recém-formados, Tá dando eco, Carol. Desativa só seu microfone, por favor. Que muitas vezes estão ali com esses profissionais que são recém-formados, buscando capacitação, mas que somente a teoria, ela não é suficiente para o engrandecimento desse profissional dentro dessa estrutura. Eu acho que só fazendo também uma questão ter o conhecimento para atender o paciente com disfagia é algo muito além, né? Então, a gente precisa ter um conhecimento técnico-científico, a gente precisa ter uma prática baseada em evidência, a gente precisa ter alguns requisitos que são importantíssimos. Então, se nós formos levantar que nós temos menos de 400 profissionais especialistas em disfagia pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia hoje no nosso país, se nós, por exemplo, levantarmos a quantidade de UTIs hoje no nosso país que necessitam do atendimento profissional do fonoaudiólogo e com a expertise em disfagia, ele é muito mais vasto. Então, hoje a gente não tem, se a gente for pegar esse profissional com especialista pelo Conselho Federal em disfagia dentro da nossa estrutura, a gente não tem um contingente suficiente para suprir a necessidade do nosso país em termos de saúde, né? A Carol falou aí da pós-graduação em fonoterapia intensiva da AMIB, com essa finalidade, né, Carol, da gente tentar cada vez mais estruturar um profissional com expertise dentro do paciente crítico diferente para o mercado de trabalho. E eu acho que cada vez mais esse foco aí é necessário, que a gente tem que relembrar aos nossos colegas, né? E realmente essa experiência, ter essa prática dentro do quadro dessa pós-graduação faz uma diferença. E a MIB vem trazendo essa pós-graduação em terapia intensiva para a fonoaudiologia com a prática, né? E levando em consideração essa necessidade, né? Então, eu acho que vale só a pena frisar esses pontos, mas eu deixo aberto aí para os nossos colegas, Janaína, Cleiton, Vanessa.
própria Carol, ou a gente vai seguindo? Vocês que vão me dizer. Eu acho que a gente pode seguir e depois porque tem muita coisa para falar, né? A gente retoma, mas só finalizando, foi algo que a gente não conseguiu abrir mão. Realmente é muito importante. Ótimo. E aí, o segundo tópico, em relação às nossas recomendações, inicie a confecção e a construção gerenciada de um protocolo clínico com uma equipe multiprofissional para o atendimento a esse paciente. Obviamente que cada profissional tem uma particularidade no cuidado desse paciente, né? No cuidado do paciente com risco para broncoaspiração, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos entender que existem ações ligadas a este cuidado que elas são de interface entre as profissões que ali estão. Então, acho que é cada vez mais importante pensarmos na construção de um protocolo visando a precocidade da intervenção desse paciente, visando ali cada vez mais realizar uma sinalização e um alerta para essa equipe em relação a essa dificuldade funcional e essa inabilidade que pode acometer esses pacientes. E para isso, a gente vai comentar um pouco sobre triagem, fatores de risco, medidas de prevenção, sinalização do risco, envolvimento multidisciplinar e os protocolos aí de acordo com o perfil da UTI. E aí eu chamo o Cleiton para conversar um pouco conosco em relação a isso. Boa noite mais uma vez. Então, esse é um tema que eu gosto muito, né? Sempre falo desse tema. Para mim, ele é o carro-chefe da nossa atuação dentro da unidade de terapia intensiva. E ele também é um protocolo muito importante para o gestor, para a direção do hospital. Então, dá uma visibilidade muito boa para a equipe de fonoaudiologia. E nenhum desses tópicos, desses 10 tópicos, nós podemos pensar neles de forma isolada. Então, eu não tenho como pensar um protocolo de broncoaspiração se eu não tenho um responsável técnico, se eu não tenho um fonoaudiólogo ali presente na unidade de terapia intensiva. Então, pensando aí no que a Carol falou, no que o Ribamar falou, a questão da especialização, da expertise, os próprios concursos, né, Ribamar, isso é uma luta muito grande que a gente tem. Às vezes você tem um concurso para um fonoaudiólogo para atuar na UTI e pedindo sobre audiometria, por exemplo, né, sem nenhuma especialização. Então, nós precisamos chegar nesse ponto onde o profissional precisa ter aí um conhecimento técnico científico. Então, protocolo de Eu acho que o Cleiton caiu. Tá travado aqui para mim também, Carol. O Riba, então eu vou aproveitar. Aproveita, Carol. Que tem uma pergunta aqui da Keila Albuquerque, tá? Uhum. Ela está perguntando se a gente tem usado dados da gasometria e dos exames laboratoriais para realizar uma intervenção fonoaudiológica. É para a gente responder? Para você? Sim, acho nós? que a gente pode responder, acho que a pergunta é nossa. Keila, obrigado. Keila da Paraíba, né? Se eu não me engano, é ela mesma. Eu Keila acredito da Paraíba, que sim. Da Paraíba, é um prazer tê-la aqui conosco. Eu acho que cada vez mais nós estamos aí tendo uma convergência em relação aos marcadores clínicos para melhor atendimento desse paciente. Habitualmente, dentro dos rounds de terapia intensiva, esses pacientes, eles são sinalizados e é colocado dentro da discussão do caso os exames laboratoriais desse paciente. Obviamente que a gente faz um cruzamento entre a segurança para intervir naquele momento dos pacientes que têm alguma instabilidade e que ali é mostrado durante os rounds, e a gente faz, obviamente, essa discussão junto com a equipe multiprofissional do melhor momento para intervir. Então, assim, os dados de gasometria, os dados laboratoriais em geral, Keila, eles sim devem ser considerados para o atendimento fonoaudiológico a esse paciente.
Realmente a gente fica a par desses resultados durante, né, a visita multiprofissional. A gente já tem alguns trabalhos que tentam mostrar, né, esse tipo de marcador e tenta fazer alguma correlação com relação à disfagia. Então, muitas vezes a gente sabe que, de acordo com o grau de criticidade, né, desse paciente, a gente vai ter um quadro pior, né, ou melhor de disfagia. Então, algumas escalas também que são utilizadas na terapia intensiva, como a da sepse, que agora me fugiu. Você lembra, Ribamar? Que SOFA, é o SOFA, tá? Então, muitas vezes ele tem sido utilizado em alguns trabalhos para poder demonstrar para a gente também, fazer algum tipo de correlação, mas hoje a gente não tem nenhum marcador específico através de um exame laboratorial, né? O que a gente sabe é que o resultado da gasometria, junto com a fisioterapia, a gente vai discutir, de repente, se é um momento adequado para a gente intervir ou para poder oferecer uma dieta para esse paciente, de acordo com esses exames. E a gente sabe Espero que a gente tenha respondido. A gente sabe que essas alterações que ácido base, elas podem levar a alterações metabólicas importantes, né? E podem, inclusive, alterações no estado clínico geral do paciente que vão interferir e que podem interferir em uma alimentação mais segura, em um paciente ali com intervenção também mais segura. Altera o nível de consciência, né? Então, são vários aspectos que a gente vai ter como um resultado da alteração desses exames e que vão levar a uma conduta do fonoaudiólogo. Perfeito. Eu acho Vai lá, que, Carol, Cleiton. Desculpa, Jana. não, eu só queria dizer que é isso, por isso que a gente colocou a expertise, né? Que eu acho que esse olhar faz parte disso, né? E muitas vezes não é dito nos nossos cursos de graduação a importância, né? Nós nem temos uma matéria que nos ajude a avaliar, analisar, aprender a analisar um exame, né? E eles fazem toda a diferença, né? Você saber avaliar. Eu acho que aí entra o nosso top 1, né, Carol? Perfeito. Cleiton já voltou. Vai lá, Cleiton. Olá, Finaliza gente. para a gente. Desculpa, tive um problema aqui com a internet. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, ok. Então, é muito importante, como nós falamos, os fatores de risco. Então, tem que ter isso muito delimitado. Essa triagem ela tem que acontecer em até 24 horas da admissão do paciente, por isso eu tenho que ter o profissional lá diariamente, de domingo a domingo. Hoje nós fazemos essa triagem quando eu tenho um paciente na emergência de risco e que ele não vai subir para a unidade de internação logo, nós fazemos também na emergência. Sinalizar esse risco. Então, não adianta eu, fonoaudiólogo, identifiquei o risco, mas não é sinalizado para a equipe multi, tanto pelo prontuário quanto por as filipetas. Então, eu tenho que ter isso na porta do paciente, à beira-leito. Isso é extremamente importante e visa a segurança do paciente e a qualidade da assistência. O protocolo ele é multiprofissional, então o fonoaudiólogo ele não faz sozinho, ele gerencia esse protocolo, porque ali eu tenho medidas farmacológicas e não farmacológicas. Eu tenho que pensar que entra também medicação, entra farmácia, entra nutrição. E quando a gente fala de broncoaspiração, ela não acontece somente no paciente com disfagia. Claro que a probabilidade é maior, mas eu tenho que pensar no paciente não disfágico e que ele tem um grande risco de broncoaspiração de conteúdo gástrico. Então, nós já desenvolvemos estudos sobre isso e que acontece demais o óbito. Então, mesmo no paciente que não tenha disfagia. Por isso, a importância da equipe multi, a MTN envolvida também, e que tenhamos aí esses indicadores e a discussão. Então, não adianta eu ter um indicador, eu sei quantos broncoaspiraram, tá, e as medidas? O que nós aprendemos com essas falhas? Isso é extremamente importante. Discutir, divulgar e mudar protocolo. Isso vai depender muito aí do meu perfil epidemiológico,
da UTI, né? Então, cada UTI tem suas particularidades, né? O envolvimento, então, dessa equipe multi, ele é extremamente importante, e essa discussão também diariamente com relação a esses riscos. A apresentação desses resultados também para a direção é extremamente importante. Esse acompanhamento diário do fonoaudiólogo, e eu estou falando daquilo que nós recomendamos, aquilo que é o mais importante, e que essa triagem seja realizada por fonoaudiólogo. Isso é extremamente importante dentro da experiência que eu tenho, já de mais de 20 anos trabalhando em UTI. Nós já trabalhamos deixando algo para a enfermagem, para o técnico, ele vai lá e vai sinalizar esse risco. Não adianta, isso não dá certo. O risco, ele é um risco ligado à nossa especialidade de disfagia. Então, o fonoaudiólogo, ele tem que ser responsável por fazer essa avaliação, por acompanhar, e acompanhar também esse paciente. E muita gente pergunta, tá, Cleiton, mas eu sou o único fono no hospital. Eu trabalho num serviço onde nós não temos, então você terá que ver a melhor forma para fazer isso. Preparar quem vai fazer essa triagem, acompanhar, observar os gargalos, o que a gente precisa melhorar nessa triagem mensalmente. Então, isso é extremamente importante. E eu não posso falar disso sem falar aí na educação continuada, na educação permanente também. E a responsabilidade técnica. Então, a responsabilidade técnica, para mim, também é fundamental, porque o cabeça é quem vai gerenciar. E lembrando dos colegas aí, com relação também à educação, a expertise, o profissional, mesmo ele tendo a pós-graduação, eu tenho que avaliar quando eu vou admitir e acompanhar ele dentro dessa UTI. Então, na minha experiência, eu sempre coloco ele, um outro profissional que já está ali mais tempo naquela UTI, para estar acompanhando ele por um determinado tempo. E depois, somente depois que ele já passou também pela unidade de internação, é que ele passa pela UTI. Então, é importante, você vai desenvolvendo isso ao longo da carreira, vai entendendo, né, onde deve melhorar. Isso são algumas das nossas recomendações. Então, é isso. Muito obrigado. Eu acho que é importante a gente destacar, né, também... Vai lá, Carol, você quer falar? Pode falar. É o seguinte, é só porque a gente fez uma campanha, se não me engano, em 2019, que foi uma campanha que foi muito legal, né? E eu até hoje eu recebo e-mails me perguntando como participar da campanha, só que a campanha foi em 2019, né? E as pessoas pedem ainda muito por um protocolo de broncoaspiração. Eu vejo que ainda existe dificuldade de como fazer um protocolo de broncoaspiração. E às vezes eu acho que eu falo assim, me liga que eu vou te explicar como que você faz, porque não existe um protocolo pronto. Cada protocolo tem que ter o perfil, como foi colocado aí, da instituição que a pessoa trabalha. Então, às vezes, pode achar uma má vontade de me mandar o protocolo, mas não. Você tem que fazer com a sua equipe multiprofissional e de acordo com o seu perfil. E eu acredito que a gente, com a campanha, nós conseguimos, assim, chegar a muitos CTIs, muitos hospitais. Muitas pessoas deram um retorno que não tinham e que, a partir daquele momento, passaram a usar o protocolo, mas eu acredito que ainda tenha uma falha, sabe? Eu acredito que as pessoas ainda não estão utilizando, de repente, de uma maneira adequada. Obviamente, Carol, eu acho que é importante a gente colocar que dentro da página da AMIB tem o resquício da campanha, né? A gente deixou um material para todo mundo lá e esse material ainda está lá, onde você pode fazer o download com os principais fatores de risco, com todas as necessidades primordiais para a construção desse protocolo, e que foi isso que a gente quis deixar cada vez mais, né? Um roteirinho para todo aquele profissional que tem ali
a necessidade de incluir a construção desse protocolo dentro do seu serviço. Acho que esses pontos que o Clayton trouxe são importantíssimos, principalmente pensando que o envolvimento multi no cuidado desse paciente, ele precisa de um senso de pertencimento, né? Então, a gente precisa caminhar para que toda a equipe multi saiba se ele está elevando a cabeceira a 30 graus, o motivo por que ele está elevando. Se ele vai dar comida para o paciente com 60, mínimo de 60 graus, que ele saiba isso, o porquê ele está executando, né? E é a partir daí que a gente vai tendo esse engajamento melhor, que não é fácil ter um engajamento 100% de toda a equipe multi, sem nenhum viés, né, ali. Mas eu acho que o Clayton deu super o recado e super importante todas essas considerações. Acho que um ponto que vale destacar é, nós temos eventos que acontecem de broncoaspiração por conta de via oral, e nós temos eventos que acontecem de broncoaspiração por conta de alterações gástricas mais importantes. E que, obviamente, a gente tem que saber e tanger aí quais são as particularidades de cada profissão de acordo com o evento ocasionado e com o público. E, obviamente, a gente só faz isso traçando o perfil da nossa unidade, né? Então, acho que isso é importante também. Não dá para unir tudo e colocar a análise no mesmo lugar. E até por isso que a gente precisa ter um conhecimento amplo, né? Porque cabe a nós profissionais de saúde identificarmos um risco que não seja apenas o risco de disfagia. Então, se eu tenho um paciente com uma sonda nasoentérica com a cabeceira baixada, eu preciso identificar esse risco, né, e realizar uma medida de proteção para esse paciente, assim como qualquer outro integrante da equipe de saúde. Perfeito. Eu acho importante explicar desculpa. isso, né? Desculpa, Riba, mas é que a gente está nessa discussão, eu acho que é muito importante essa discussão e esse esclarecimento para a equipe multi, que muitas vezes acha que é tão pouco necessário, né? Uma medida tão simples, o benefício que traz para o paciente. E eu acho que começa nas reuniões multidisciplinares que as UTIs geralmente fazem, né? Eu acho que é muito importante o profissional fonoaudiólogo participar, sempre que possível, se não todos os dias, né? Eu sei que ainda a nossa realidade é complicada, nós temos muitos hospitais aí que um profissional tem que dar conta de tudo, mas eu acho que priorizar essa presença dentro, né, da UTI é bem importante. Só queria, dentro da minha experiência e realidade, o quanto isso fez diferença. Perfeito, Jana, perfeito. E aí nós vamos para o nosso top 3, né, nosso terceiro tópico aí de recomendação, que é a avaliação específica da deglutição, né, o quanto nós iremos necessitar de um profissional com expertise. Eu acho que cada tópico leva ao outro, né, então a gente sempre vai buscando aí a interação entre eles. Então, para falar sobre essa questão da avaliação específica da deglutição, vou chamar a Vanessa Giglio, para comentar em relação a esse tópico. Olá, boa noite novamente. A gente vai pegando o gancho das discussões e vamos retomar alguns conceitos que já foram até mencionados. E eu começo, assim, para falar da avaliação específica de deglutição, enfatizando a importância desse profissional ser um profissional realmente habilitado e capacitado para realizar esta avaliação de toda a biomecânica da deglutição. Então, às vezes, você sai da faculdade e você não tem ainda uma formação específica dentro da graduação que lhe forneça todos os dados para uma avaliação segura dentro desse ambiente que é o UTI, junto desse paciente que é crítico. Então, mais uma vez, a gente reforça aí a importância da expertise do profissional, da experiência do profissional que vai estar atuando junto a um paciente crítico. E quando a gente fala também, lembrando um pouquinho aí que o Clayton disse que o protocolo de risco é o carro-chefe, eu diria que a avaliação clínica da deglutição é a menina dos olhos, né? E para a gente realizar essa avaliação, além dessa capacitação, a gente tem que considerar muitos critérios, muitos dados importantes antes de avaliar esse paciente. O protocolo foi feito, o risco foi identificado, isso foi sinalizado, e agora a gente está diante de um paciente de risco
que muitas vezes apresenta alterações hemodinâmicas, alterações cardiopulmonares, e tudo isso pode vir a inviabilizar a realização da avaliação clínica. Então, o fonoaudiólogo ele tem que fazer várias considerações e observações, até mesmo antes de iniciar essa avaliação, tanto estrutural como funcional da dinâmica de deglutição. Em geral, a gente, antes da avaliação, a gente tem que observar os sinais vitais desse paciente, não é só durante a avaliação, mas antes mesmo de iniciar, durante, após a sua avaliação. Esse paciente ele tem que ter um nível de alerta mínimo para que você proceda à avaliação, né? Em geral, uma pontuação acima de 13 na escala de Glasgow. Ele tem que ter uma estabilidade clínica, uma estabilidade hemodinâmica e sim uma estabilidade respiratória para que se faça essa avaliação. E cabe a gente fazer uma ressalva aqui a respeito do paciente intubado, que nós já temos o parecer do Conselho Federal, número 46, que é de junho de 2020, onde fica bastante claro que não há indicação de intervenção fonoaudiológica de deglutição nesses pacientes intubados. A gente sabe que a intubação orotraqueal prolongada, ela pode trazer uma série de alterações, reduzir sensibilidade laringofaríngea e com isso comprometer a deglutição e comprometer também a proteção de vias aéreas. Então, com relação à deglutição, não temos indicações ou evidências científicas que suportem a atuação fonoaudiológica nesses casos. Além da avaliação clínica de deglutição, é importante também que o fonoaudiólogo ele esteja atento à necessidade de outros exames que possam vir a complementar os dados. Então, a videoendoscopia, a videoforoscopia, outros exames que agreguem naquele momento e também identificar se este paciente crítico tem condições de ser submetido a um ou outro exame complementar. A partir dessa avaliação clínica, que é muito importante, a gente vai conseguir estabelecer, então, exatamente quais os déficits envolvidos e traçar uma conduta, uma meta, seja ela a curto ou a longo prazo, para a reabilitação desse paciente. Em linhas gerais, o que a gente podia falar agora, assim, da avaliação é isso, mas se meus colegas quiserem complementar algo mais que eu não tenha abordado. Van, tem uma pergunta aqui da Silvia Lima, que está perguntando sobre os pacientes com traqueostomia em ventilação mecânica. Carol, Oi? se a Carol quiser responder. Pode ir, Carol, vai lá. Pode. Então, compete, sim, ao fonoaudiólogo, que tem expertise em também realizar avaliação e atendimento para esses pacientes. Realmente, a nossa recomendação, ela está mais relacionada ao paciente intubado, porque nós não temos literatura que comprove, pelo menos por enquanto, os benefícios dessa atuação para o paciente disfágico, por exemplo. O que a gente pode realizar é uma atuação na área da comunicação alternativa para esses pacientes, que é um trabalho muito importante também do fonoaudiólogo. Mas paciente em ventilação mecânica, sim, podemos atuar. Nós temos uma literatura que nos apoia com relação a isso, né? Que nos garante uma segurança e uma efetividade para atuação com esses pacientes. E essa atuação cada vez mais interligada, né? Então, obviamente que a gente vai atuar e a gente pode atuar com esse paciente traqueostomizado em ventilação mecânica, desde que ele tenha critério clínico para que isso aconteça, né? Para que ele tenha uma segurança em relação a essas intervenções. Então, nós estamos falando desde uma condição ventilatória melhor, um suporte maior ventilatório para a desinsuflação do cuff, para a possibilidade de adaptação de válvula fonatória, de deglutição, e toda essa intervenção maior, né? Então, eu acho que
se a gente for pensar no quanto nós temos hoje de literatura e de prática clínica, né? Eu vi a Cris Albuquerque aí, que há anos vem falando sobre a possibilidade, é possível, desde que a gente tenha uma capacidade técnica e, obviamente, um raciocínio clínico para fazer esse tipo de intervenção com esse paciente. Então, eu acho que é importante, eu acho que a gente precisa levar essas considerações também durante a intervenção com esses pacientes ao longo do tempo. Obrigado, Van. Vou passar para o top 4, senão a gente passa até amanhã aqui no top 10. Em relação ao programa terapêutico, né? E aí o quanto é importante pensarmos em um programa terapêutico com base na necessidade do doente. A linha do cuidado em saúde, ela tem um grande objetivo que é foco na necessidade do paciente. Nós precisamos trabalhar com um foco terapêutico com base nesta necessidade. O que o paciente tem ali de alteração funcional é o principal foco que a gente vai trabalhar. Ou seja, um programa terapêutico direcionado. E o quanto é importante a gente pensar nesse programa terapêutico, né? Então, eu vou convidar a Jana para estar conosco nessa discussão do programa terapêutico, para falar sobre a utilização dos recursos hoje em relação ao que nós podemos utilizar dentro da UTI, a válvula de fala e de deglutição, como é que a gente precisa cada vez mais estipular um plano de cuidado com base nos grupos por gravidade de disfagia, que vale a pena a gente também pensar nesse caso. Vai lá, Jana. Boa noite, Riba. Novamente, obrigado. Então, a partir do momento que depois que você fez sua avaliação, eu acho que é importantíssimo, o que você falou eu acho que é o mais importante de tudo, é fazer essa terapia individualizada. A gente vê que cada paciente nosso é único e vai precisar, não existe muito, como se diz por aí, né, uma receita de bolo. Então, assim, e também tem outros, alguns hospitais permitem a utilização de laser, outros já não permitem, ainda mais nessa época que nós estamos do Covid. Então, assim, eu acho que o profissional tem que estar muito inteirado com tudo isso, o que é possível e o que não vai ser possível usar dentro da sua UTI, né? Não adianta você querer fazer grandes planejamentos, sendo que a gente sabe que também a nossa terapia também traz muitos benefícios. É claro que se você puder usar alguns recursos, são sempre bem-vindos, né? Mas lembrar que também a nossa terapia, os nossos exercícios, eles trazem muitos benefícios, né? Hoje se fala muito em laser, se fala muito em eletroestimulação, enfim, mas eu sou da profissional que acredito que só o recurso sem a nossa terapia não vai trazer todo o benefício para o paciente, né? Então, ver o seu paciente, fazer uma avaliação, como a Van disse, de forma, né, bem correta, porque vai ser baseado nessa avaliação que a gente vai traçar a nossa, né, todo o segmento e tendo nossos objetivos. Tem que ser bem claro o que eu pretendo alcançar com esse paciente a curto e a longo prazo. E objetivos que sejam alcançáveis mesmo, né? Não adianta o profissional querer traçar coisas que não vão ser alcançáveis, né? Então, eu acho bem importante isso, né? Que é o planejamento terapêutico alinhado com a linha de cuidados do paciente. E lembrando, né, Riba, eu acho assim que a gente nunca faz nada sozinho. Então, assim, a gente está ali trabalhando com esse paciente, mas a gente vai precisar, pense em válvula de fala, a gente chamar um fisioterapeuta para estar junto com a gente, que a gente precisa, uma adaptação de dieta, chamar nutricionista. Eu acho que essa troca é muito importante para que o nosso objetivo seja alcançado, né? E daí eu peço, se vocês têm mais alguma coisa a falar, para estar me ajudando aí, mas assim, é sempre traçar muito bem o que a gente quer, onde a gente quer chegar, né, com esse paciente, e lembrar que ele é único. Apesar de muitas vezes a gente achar assim, eu já atendi um paciente desse jeito, mas nunca é igual, nunca é 100% igual, né? Às vezes, o que a gente alcançou com um, a gente vai demorar um pouquinho mais com o outro, né? Então, a gente está ciente disso. Eu queria falar um pouquinho também
sobre esse paciente que passa um tempo prolongado nas UTIs e a gente tem a possibilidade de montar um planejamento terapêutico, mas nem sempre a gente conclui no momento da alta hospitalar, né? Então, às vezes, esse paciente, ele segue para uma enfermaria ou ele vai para casa, mas ele continua com algumas sequelas e essa continuidade do atendimento é muito importante que a gente possa passar orientações à família, orientações ao paciente e ao próximo profissional que vai receber e dar seguimento em toda essa terapia que estava sendo aplicada no paciente, para que a gente consiga ter mais ganhos e manter os ganhos já anteriores durante esse processo de internação. Então, esse momento pré-alta também eu acho bastante interessante a gente enfatizar a importância dessa orientação. Eu gostaria de falar da importância desse perfil dentro da minha UTI, né, que eu estou atuando. Por exemplo, eu posso estar no UTI e tenho lá paciente na terminalidade. Então, eu tenho recursos terapêuticos que não seria importante utilizar para aquele paciente, mas outras técnicas. Então, isso é muito importante. O tratamento tem que ser individualizado e a prevenção também ela vai passar por todos esses níveis até a alta do paciente. Então, eu tenho que pensar que a UTI é um ambiente para estabilizar o paciente. Esse paciente, depois da UTI, ele pode ir para uma SEMI ou ele pode ir para uma unidade de internação. Então, chega um momento para eu usar esses recursos. Então, a gente precisa ter muita cautela, né? E é um momento, eu sempre falo, a UTI é um local que você se expõe. Não é como num consultório que eu atendo sozinho, ninguém está me vendo, né? Então, a gente precisa muito, porque ali é o nome, né, da nossa profissão que está sendo demonstrado. Então, isso é muito importante, esse planejamento terapêutico. O que eu posso fazer para aquele paciente nesse momento? E lembrando, né, Cleiton, só para a gente passar para o quinto, que eu tenho certeza que a gente chega nos 10 até o horário, lembrando que a terapia dentro dessa estrutura da unidade de terapia intensiva não é só em disfagia. A gente tem que pensar cada vez mais nos pacientes com as alterações cognitivas e de comunicação e que devem ter aí, sim, o seu espaço para o atendimento e intervenção fonoaudiológica também com a expertise para essa linha. Então, o quanto a gente vê hoje, cada vez mais dentro dos serviços, a intervenção fonoaudiológica com base na cognição e na linguagem, na comunicação como um todo, ela tendo a sua força e nos dando cada vez mais dados importantíssimos. Né? Então, é só para a gente pensar nesse tópico também, que a comunicação ela merece a sua atenção e ela está dentro também da terapia intensiva. Passando para o quinto. Vai lá, Diana. Oi, Ribamar. Não, eu acho que isso que você falou é bem importante, eu acho que ficou bem claro nessa época de Covid, né? Claro que foi um pesadelo para todos nós profissionais, mas isso deixou bem claro a importância da comunicação, né? A diferença que fez na vida dos profissionais e principalmente dos nossos pacientes, né? O poder se comunicar, né? Sim, então, acho que isso eu acho que a gente tem que tirar a coisa de que a fonoaudiologia dentro da UTI é só disfagia, né? E aí tem a Van também, que pode vir complementando isso, né? Sobre essa importância. Perfeito. Vai lá, Van. Quer completar? Não, eu vou deixar para falar no tópico da comunicação. Tá bom. Em relação ao nosso quinto tópico, a adesão ao bundle, né, as boas práticas em saúde, ao cuidado e segurança do paciente, eu acho que é uma visão cada vez mais que nós podemos ter aí, e a gente pensar o quanto é importante frisar algumas consciências em o cuidado centrado no paciente, as ações corretivas, os protocolos de cuidados, né, e prevenções em relação à pneumonia associada à ventilação mecânica, à broncoaspiração, à queda, à higiene bucal, à lesão por pressão, enfim,
N possibilidades que também faz com que a gente se insira dentro desse cuidado. Então, o fonoaudiólogo também não é só broncoaspiração, nós precisamos estar integrado dentro também do conceito de adesão à segurança do paciente, né, as boas práticas de intervenção, que é o que o grande conceito do bundle hoje dentro do cuidado, ele interage conosco, certo? Então, eu vou passar de novo para o Cleiton, para o Cleiton só fazer um apanhado geral em relação ao quanto é importante o bundle nesse aspecto. Então, isso é muito importante, deve ser discutido diariamente. O fonoaudiólogo deve participar da equipe também de prevenção, porque a úlcera por pressão, a lesão por pressão, por exemplo, o fonoaudiólogo é responsável também? Então, todos os profissionais, né? A queda. Então, ele pode, por exemplo, no momento de um vídeo de glutograma, ter uma queda. Então, isso é responsabilidade de toda a equipe. Então, eu tenho que entender quais são esses protocolos, os times dentro da minha UTI, ele tem que realmente participar, ser parte integrante dessa equipe. E, com relação ao bando, o que seria esse bando, essa palavra? Então, o bando, eu tenho um protocolo, protocolos são as diretrizes, são as normas. E o bando é o que vai gerenciar aquilo diariamente. Então, por exemplo, eu tenho um protocolo de broncoaspiração, de prevenção de broncoaspiração, que ele começa quando o paciente é admitido e vai até a alta do paciente. Quem me garante que estão sendo feitas aquelas medidas? Então, o bundle, essa adesão ao bundle, ela vai mostrar, porque eu tenho um bundle, ele é como um checklist no prontuário do paciente, que eu estou ali marcando, assinalando todos os dias, todas as medidas. Então, existe bandos que é de responsabilidade da fono, outros da enfermagem, outros da fisioterapia, enfim, da odontologia. Então, nós participamos dos protocolos e dos bandos deles e eles o nosso, porque tudo isso é da UTI. Né? Então, não é de uma área específica. Então, por isso a importância de se ter e estar medindo. E temos que lembrar também de o risco de desnutrição, que a fonoaudiologia também está inserida, porque a desnutrição intra-hospitalar, ela tanto vai piorar esse quadro de disfagia, o paciente chega ali uma sarcopenia, ele pode desenvolver e vai demorar mais tempo para tirar essa sonda nasentérica, tá? Ou a própria disfagia pode estar causando aí a desnutrição. Então, tanto pode causar quanto pode ser consequência. Daí a grande importância e essa aliança aí da fono com a nutrição, né? Na nossa experiência que nós estamos criando agora um bando multiprofissional de prevenção, protocolo com um bando de prevenção aí da desnutrição intra-hospitalar. Então, é muito importante também aí a participação do fono. Pessoal, eu vi que tem perguntas. Vou só acelerar aqui e a gente deixa algumas perguntas para o final, tá, Carol e meninos? Para a gente poder dar andamento e tentar aí falar os 10 tópicos que são muito importantes. A gente vai ganhando querer falar, né? Porque é tanto assunto legal que vale a pena. Então, passando por todo esse bundle que o Cleiton trouxe, né? Eu acho que é importante também a gente cada vez mais pensar como medida de boa prática. Né? Então, o que nós iremos ali colocar de intervenção para que a gente consiga executar isso? E um dado importante que o Cleiton colocou, a lesão por pressão também é do fonoaudiólogo, porque eu não só tenho lesão por pressão pensando em escara, em grande porte. Nós temos lesões por pressões por conta de mucosa em boca, narina, por conta de sonda, de dispositivo, que pode influenciar tanto na deglutição quanto na comunicação. Isso é importante. Passando para o 6º tópico, e aí a gente vai falar sobre monitoramento, né? O quanto nós ali precisamos cada vez mais atribuir esses valores em saúde, e como a gente vai fazer isso? A partir do monitoramento do nosso resultado, né? Eu sou fascinado por isso, quem me conhece já sabe o quanto a gente trabalha em cima dessa gestão por indicadores, mas eu vou trazer a visão da Carol aí para nos ajudar nessa questão em relação ao monitoramento dos nossos resultados.
Então, quando a gente descobre, né, a importância de monitorar os nossos pacientes, a importância dessa gestão, a gente realmente se apaixona. E eu acho que esse é um marco da maturidade da fonoaudiologia dentro do hospital. Então, a partir do momento que a gente começa a medir o nosso serviço, a quantificar o que fazemos e a buscar uma melhoria nos nossos processos, a gente demonstra aí que a gente está atingindo a maioridade, digamos assim, no CTI. Né? Então, é muito importante que a gente utilize os indicadores. Qual é o objetivo do indicador? Eu melhorar o meu serviço. Então, a partir do momento que eu vou medir alguma coisa, eu vou observar se o meu resultado está dentro ou fora do esperado. Para quê? Para que eu possa melhorar esse resultado. Então, vamos supor, eu quero atender todos os pacientes em 24 horas. Quantos pacientes eu consigo fazer isso? 60% dos meus pacientes são atendidos em 24 horas. Mas quanto eu quero? Eu quero chegar nos 80%. O que eu preciso para isso? Então, através desses resultados, a gente tem medidas ou planos de ação para a gente dar mais qualidade para o nosso serviço e, como consequência, mais segurança para o paciente. Por isso que qualidade e segurança são duas coisas que andam muito juntas, porque quanto mais qualidade no meu serviço, mais segurança para esse paciente. E é muito importante, às vezes as pessoas perguntam, mas qual indicador que eu vou utilizar? Ele tem que ser apropriado para o seu serviço. Não adianta eu ter uma lista com 10 indicadores se eu não vou utilizar esses 10 indicadores, se eles não vão trazer melhorias concretas para o meu serviço. Então, esse é o maior objetivo, medir para melhorar. Traçar o perfil também dos meus pacientes é muito importante. Às vezes o que a gente observa é que o nosso trabalho ele fica muito automatizado e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Então, por isso que medir esses resultados, traçar metas, traçar planejamentos terapêuticos é importante, porque eu tenho que observar se o que eu quero para o meu paciente realmente está acontecendo através de condutas, né, que são importantes para aquele caso. Se alguém quiser complementar mais alguma informação aí. Eu acho que só uma coisa que é importante a gente colocar. O indicador, na verdade, é uma mensuração do teu processo. Para que você tenha aquela fidelização do resultado do indicador, você precisa construir um processo a ser mensurado. Então, não existe como a gente conseguir manter um indicador ali alimentado se eu não tenho um processo construído. Então, acho que isso é uma coisa importantíssima quando a gente pensa e quando a gente escuta assim, mas que indicador eu preciso colocar para meu serviço? Você precisa, primeiro, construir um processo e medi-lo. E assim vai surgir nos seus indicadores. Né? Então, acho que cada vez mais a importância dessa mensuração, ela é factível. E pensando dentro da terapia intensiva, onde a gente tem uma unidade que, teoricamente, tem que ter um tempo de giro de leito menor, porque nós temos que dar mais ali a complexidade da intervenção, ela é maior, ela é mais intensiva. Então, esses pacientes, eles tendem a ter um giro mais rápido mesmo, dentro de muitas unidades de terapia intensiva. Então, o que influenciar para ter um bom resultado a partir desse grupo? Acho que é isso aí, Carol. E eu acho que aí a gente vem ali no top 1, que é um gestor fonoaudiólogo, né? Que ninguém melhor para medir para, na verdade, iniciar um processo, elaborar, né, POPs, determinar os indicadores do que um gestor da área, que vai conhecer bem aquilo que ele precisa melhorar. Perfeito. E outra, traçar meta tem que ter tempo. Isso é importante. A gente precisa alcançar, né? Então, acho que vale a pena também pensar também nesse tópico. Bom, passando para o top 7. Opa, desculpa, Cleiton, vai lá. Se você não tem os indicadores, não tem como eu mostrar para a direção, por exemplo, do hospital que eu preciso de mais fono, preciso contratar, né? Então, isso também é muito importante, mostrando a demanda, os números, o que eu preciso. Então, temos aí, são vários esses indicadores. Tem os indicadores também
financeiros, né? Para quem trabalha aí gerindo o seu próprio negócio. Então, isso é extremamente importante, como diz aí o Ribamar. E comunicação efetiva, né? Um top 7 aí, acho que vai dar tempo, hein, pessoal? Em relação ao quanto nós precisamos trabalhar a comunicação do paciente, né, em relação à sua necessidade, mas ao mesmo tempo quanto nós precisamos trabalhar a comunicação entre profissionais que atendem esse paciente, né, Vanessa? Então, a Vanessa vai trazer um pouco sobre equipe paciente-família, utilização de recursos, pranchas, material individualizado, treinamento, campanhas, enfim. Vai lá, Van. Vamos lá, acho que a Jana já tocou no assunto do Covid, que trouxe para nós uma experiência bastante peculiar, né, que desenvolveu, foi o boom ali, da necessidade de se estabelecer uma comunicação efetiva. Mas isso já existia, né? É lógico que isso se acentuou nessa necessidade maior, recente, que nós todos vivenciamos, mas isso já existia há muito tempo. E é importante que a gente entenda que a UTI, por mais que seja um ambiente onde a pessoa procura para ser curado, para ter uma chance de melhora do seu estado de saúde, ela também é um ambiente gerador de muitas emoções indesejáveis, né? Como o medo, a ansiedade perante um diagnóstico, o isolamento, o medo da morte. Tudo isso gera uma série de emoções negativas que acabam deixando esse paciente mais fragilizado e numa situação de comunicação bastante vulnerável. A gente sabe que o paciente crítico, ele tem um perfil que é de dor, de fadiga, de delírio, às vezes até por conta da necessidade dos tratamentos, do uso de sedativos, além da prevalência alta dos pacientes ventilados mecanicamente e traqueotomizados. Isso tudo o deixa numa posição de vulnerabilidade comunicativa. E o nosso papel é facilitar aí essa comunicação, deixá-la efetiva, a comunicação do paciente com a equipe que o assiste, fazer também o envolvimento desta família, porque ela é uma ponte entre o paciente e a equipe que assiste esse paciente crítico. Essa comunicação, ela deve ser o mais efetiva possível. A comunicação entre a equipe, como o Ribamar acabou de mencionar, também. Quantos erros podem ser evitados se a gente tem uma comunicação clara, uma comunicação direta entre a equipe, que vai ter o quê? Um reflexo exatamente no nosso paciente. Para a gente viabilizar ou minimizar essas dificuldades de comunicação, existem muitos recursos. Então, a gente vai desde os mais simples, pouco onerosos, sem muito custo, até os mais onerosos, com uma tecnologia envolvida que vai trazer mais possibilidades. Mas tudo isso depende do perfil da sua instituição, das possibilidades da sua UTI e também do seu paciente, porque a gente tem que estar sempre ligado à questão cognitiva desse paciente, né? Mas uma forma muito simples é a gente usar recursos de leitura labial, observação de gestos com a cabeça, de acenos com a mão, um papel e um lápis. Isso já é uma forma de comunicação que já vai garantir a transmissão de informações, de sentimentos, de desejos desse paciente, que muitas vezes o deixa angustiado. Existem as pranchas de comunicação, que foram bastante utilizadas agora no Covid. E essas pranchas, é importante que a gente diga que elas vêm com símbolos, com pictogramas referentes a objetos, a situações, a desejos, sentimentos. Mas essas pranchas, elas devem ser produzidas de acordo com a necessidade do paciente. Às vezes eu tenho uma prancha de comunicação que é muito geral, ou pranchas com símbolos muito pequenos, que o nosso paciente de idade muitas vezes não consegue enxergar, não consegue se comunicar através dela. Por quê? Porque não houve um preparo, um treinamento, tanto com o paciente como com a equipe. Eu não posso ter uma prancha de comunicação muito bonita ali e o meu profissional, ou minha equipe profissional de dentro da UTI, não ser capaz de utilizar através da varredura para facilitar que o paciente comunique o que ele está tentando naquele momento, ou se você não faz
uma boa orientação para esse paciente, ele também não vai conseguir fazer os apontamentos. Enfim, são muitos recursos, desde os mais simples até os tecnológicos. A gente usou muito celular, muito tablet, e existe uma série de aplicativos, sintetizadores de voz, que podem ser empregados também, desde que você disponha na sua instituição, né? É importante a gente enfatizar que essas pranchas de comunicação, elas têm que passar por uma aprovação da CCIH, da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, porque elas precisam ter uma higienização adequada de acordo com as normas previstas. Outras formas que a gente tem também de facilitar essa comunicação do paciente com a equipe é através de campainhas na cama, né? A válvula de fala e deglutição, que a gente sabe que ela com certeza vai propiciar que esse paciente se comunique melhor com a família e com o paciente. E já existem várias evidências científicas que dizem que a comunicação efetiva, ela é fundamental na terapêutica do paciente. Então, se o paciente consegue comunicar melhor aquela dor, aquele desconforto para a equipe, com certeza a terapêutica aplicada vai ser melhor. E com essa terapêutica aplicada de forma consistente, no ponto onde o paciente tinha a sua queixa, vamos supor que era dor, esse paciente vai ter menos dor, porque foi sanada essa necessidade dele, né? Então, ele vai ficar mais calmo. Ficando mais calmo, a gente precisa de menor níveis de sedação. Então, todo o processo de comunicação vai apresentar, sim, um reflexo importante na recuperação desse paciente no estado clínico geral dele. Falei bem rápido para a gente conseguir adiantar aí e evoluir no top 8. Perfeito. E é o seu desejo. Vamos lá. O top 8, a partir disso, aí eu acho que é um assunto que casa muito com o que a Vanessa trouxe aí, que é a educação permanente, né? O quanto essa comunicação efetiva com toda a equipe faz a importância para o cuidado. Então, eu vou chamar a Jana só para dar as dicas em relação à atualização profissional ao longo da atuação, realizar os treinamentos específicos e a participação dos treinamentos. É importante ou não é, Jana? Peraí, deixa eu... Então, eu acho que já foi bastante falado aqui desde o princípio, né? O quanto é importante a gente estar se atualizando. Hoje nós temos vários cursos, a pandemia acabou nos ajudando a conseguirmos essa atualização de forma online, né? Claro que a gente tem saudades do presencial, mas enfim, é uma forma para hoje quem usava a desculpa de não poder estar se deslocando, né, Riba? Então, assim, eu acho assim, tudo nos mostra que a gente tem que estar, tudo muda muito rápido, a gente tem que estar indo atrás da atualização, não adianta querer falar assim, eu sei o básico vai me levar. Não, não leva, né? Porque vem o novo e a gente tem que, nem que seja para dizer, não, isso não é bom para o meu serviço, isso não cabe ao meu serviço, mas a gente tem que estar, e tem que estar aproveitando o que a instituição nos oferece. Eu acho assim, eu vejo muitos profissionais que reclamam que a instituição não oferece curso, não oferece possibilidades, e quando a instituição oferece, não aproveitam. Então, a gente valorizar o que nos é ofertado, porque eu sou daquela que acredita assim, que qualquer curso que eu faço, eu vou aprender alguma coisa. Então, eu participo do máximo que eu posso. Se a minha empresa está me oferecendo, eu estou lá, né? Porque eu acho que sempre nós vamos aprender alguma coisa, e é extremamente importante essa atualização estar ocorrendo em todo momento da nossa carreira. Perfeito, Jana. Acho que esse ponto é super relevante e que nos leva à questão da utilização também, do quanto esses treinamentos constantes, eles precisam estar inseridos dentro da nossa rotina, e o top 9 e o 10 eu vou falar para vocês de uma forma mais breve, para que a gente possa levar as considerações finais. A utilização adequada dos EPIs e a adesão à utilização desses EPIs é algo que a gente vem observando continuamente aí a necessidade maior pela equipe de saúde por inteiro. Então, tanto a equipe médica, fisioterapia, fonoaudiologia, todos que estão envolvidos no cuidado do paciente. Já era algo muito preconizado sobre a necessidade das precauções
mas, ao mesmo tempo, a adesão a esses EPIs não era tão ali enfatizada em relação ao uso desses EPIs durante o dia a dia. Então, a recomendação do Ministério da Saúde, né, é sempre importante, pensando no Covid, obviamente que a gente sempre vai trazer nesse momento isso, mas o quanto a necessidade que é levantada da utilização dos EPIs pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, o Manual de Biossegurança, que também tivemos a honra de participar como sociedade parceira na construção desse manual, que vocês podem também estar fazendo download dentro do site do Conselho Federal, em relação às recomendações dos EPIs, para o profissional fonoaudiólogo, a participação dos treinamentos de paramentação e desparamentação, realização do descarte correto desses materiais, porque a gente já observa que o maior momento de contágio é na desparamentação, né? Então, no descarte desse EPI. Então, o quanto é importante, inclusive, os recursos que nós utilizamos, pranchas, tablets, telefones, meios digitais, que também precisam ter aí a sua higienização contemplada. E, além disso, cuidar da nossa saúde mental, né? Eu acho que é cada vez mais importante pensarmos, cada vez mais difícil abordar as estratégias em relação à saúde mental dentro de uma profissão da área da saúde, que, como qualquer outra, ela tem a sua parte estressante, mas, ao mesmo tempo, ela tem a sua parte ali nociva para o seu bem-estar e para a sua saúde. Então, o que a gente vê nas campanhas cada vez mais é o cuidar de quem cuida, que é forte essa e inerente a isso. Ao mesmo tempo, o colaborador ele precisa entender que a empresa ela também requer algumas situações que sejam de forma de mão dupla. Então, nós precisamos prezar da saúde do colaborador, sim, mas, ao mesmo tempo, temos que ter um colaborador mais engajado nas nossas situações para que a gente possa ali desmembrar as atividades entre as equipes, dividir as nossas atribuições e ações e sermos uma equipe engajada para o cuidado ao nosso doente e aos nossos colegas de trabalho. Então, o cuidar de quem cuida, a saúde mental, ela é algo que depende da instituição, mas também depende de nós. Com a nossa equipe. Recorrer ao auxílio profissional quando necessário, e eu acho que é cada vez mais importante os gestores ficarem de olho nos potenciais colaboradores que necessitam de um auxílio necessário e que a instituição que nós hoje participamos nos oferece esse acesso a essas equipes que cuidam dessa saúde mental, realizar as atividades que proporcionam bem-estar físico, mental e espiritual, ou seja, dividir o seu tempo. Eu acho que gerir o seu tempo faz parte também da sua gestão de carreira e o sucesso vem também a partir disso, e buscar os serviços de apoios oferecidos pela instituição, que também são cada vez mais necessários durante o nosso dia a dia de atuação. Então, eu acho que aqui nós encerramos o nosso top 10. O dia 10 de outubro é Dia Mundial de Saúde Mental, para que todos aí tenham acesso a essa informação. Desejamos aqui cada vez mais o nosso contato pela MIB, estamos nas redes sociais, venham juntos conosco. A MIB é uma sociedade de medicina intensiva que é multiprofissional, nós precisamos cada vez mais do apoio do fonoaudiólogo para a gente construir mais e mais história, para que a gente possa cada vez mais dar possibilidades ao profissional que trabalha dentro da terapia intensiva e dentro da hospitalização, né? Então, acho que isso também é um apoio que a gente precisa de todos. Estejam conosco na MIB, venham para a MIB, trabalhem junto. Eu acho que cada vez mais a gente tem um sucesso. E a Carol tem uma surpresa aí para vocês, que eu vou pedir para ela compartilhar. Sure. Perfeito. Pensando que nós estamos aí... Foi, Carol? Não foi, Carol? Foi. Pensando que nós estamos aí próximo do Dia do Fonoaudiólogo, é uma mensagem da AMIB, do Departamento de Fono, para vocês. Percebam que dentro dessa imagem, a gente já não contempla somente o paciente com disfagia como o Dia do Fonoaudiólogo pela AMIB, né? O profissional também que trabalha essa comunicação precisa ser lembrado. Então, nós estamos aí abertos às suas considerações e desejamos um feliz Dia do Fonoaudiólogo, 9 de dezembro,
para todos que estão aqui conosco e para todos que fazem parte da construção dessa profissão, né? Desse intuito que é construir a nossa profissão. Ok? 1 minutinho, cumprimos. Aqui, nós temos 2 perguntas que eu acho que dá tempo da gente responder, sim, né? Perfeito. Uma é sobre a técnica Lake Speech, no caso do paciente traqueostomizado, outra sobre a questão do cuff parcialmente insuflado. A primeira, eu vou começar falando assim, a gente tem que primeiro se perguntar por que eu quero usar essa técnica, se ela vai ter ou não algum tipo de benefício para o meu paciente. É um momento adequado? Esse paciente está estável hemodinamicamente, né? O que a minha equipe fala a respeito desse paciente? Então, a gente vê cada vez mais, para quem não conhece, é desinsuflar o cuff, o Lake Speech, né? Ela é uma técnica que surge com uma possibilidade do paciente ter uma produção vocal, e a gente tem a válvula de fala também, muitas vezes, para isso. Então, a gente tem mais um recurso além do Lake Speech. Muitas vezes você vai utilizar, eu já utilizei essa técnica quando o paciente não conseguia adaptar uma válvula de fala, mas ele tinha uma necessidade de se comunicar, então trazia um benefício enorme para esse paciente, psicologicamente falando também. Ainda tem alguns estudos, né, Ribamar, estão sendo feitos. Eu sei que nos Estados Unidos já tem, eles têm utilizado bastante essa técnica. Aqui no Brasil, eu acredito que a gente utilize informalmente, assim, sem uma literatura ainda, né? O balonete parcialmente insuflado também pode ser uma técnica que a gente vai utilizar para um desmame de um cuff, que a gente tem que sempre ter em mente que é importante desmamar esse cuff o mais rápido possível para beneficiar o paciente no nosso tratamento. Então, pode ser uma técnica que vai ajudar esse paciente a desmamar de uma forma menos sofrida, às vezes, para ele, com menor risco de broncoaspiração. Mas se perguntem sempre, por que eu vou usar? É o momento de utilizar? Que eu acho que é o que fica aqui como conselho da minha parte. Acho que lembrando que o cuff, ele tem um papel importante na questão de manter uma pressurização aérea melhor durante a ventilação. Estabilizar o paciente para ventilar melhor. O cuff, na verdade, ele não tem uma integração em relação à redução da aspiração, principalmente pela sua localização. Né? Então, trabalhar com cuff semi-insuflado, a gente não tem uma literatura que traga a recomendação em relação a esse tipo de abordagem, pensando no real efeito positivo para esses pacientes. Lembrando que se ele está parcialmente insuflado, o paciente ainda não consegue fazer sua troca gasosa da melhor forma possível, não tem uma passagem aérea da melhor forma possível, o paciente ainda mantém uma pressão ali infra, que pode causar algumas alterações mais mecânicas. Então, eu acho que isso que a Carol falou é importante. Algo que a gente direcione para o paciente, ele tem que estar ligado ao nosso propósito técnico-científico e ao nosso raciocínio para que serve. Então, e se temos subsídios para execução, né? Então, não é só porque fulana faz que eu vou fazer. A gente precisa entender que existe um padrão melhor de atendimento para o paciente. E nós queremos, como profissionais, cada vez mais levar esse padrão em melhor para vocês, pensando num técnico científico mais adequado. A gente não vive com a prática sem a ciência, e nem a ciência vive sem a prática. Então, assim, a gente precisa unir, tá? Se a gente for desmembrar, muita gente faz muita coisa, né? E a gente não está aqui com um papel de advogado do diabo, de dizer, não faça isso, faça aquilo. A gente está aqui recomendando situações que cientificamente e de forma prática nós temos comprovações que dão certo em relação ao atendimento para esse paciente na nossa unidade. Então, eu acho que o que fica também, Carol, é bem o que a Carol colocou, em relação ao que nós precisamos integrar. Integrar o nosso raciocínio clínico, não adianta fazer nada pensando só porque o outro faz, eu vou fazer. A gente precisa unificar o nosso pensamento na ciência. Ok? Foi? Gente, muito obrigado.
Boa noite a todos. Cleiton, uma despedida para o pessoal. Muito obrigado a todos e um feliz dia do fonoaudiólogo. Vanessa. Gente, obrigada por estarem aqui. Até a próxima e feliz dia do fonoaudiólogo. Janaína. Boa noite a todos. Obrigada pela companhia nesse momento. Feliz dia do fonoaudiólogo para todos nós, né? Isso aí. Carol, fecha É isso aí. todos nós. Parabéns para todos nós e que dia 9 seja mais um dia especial. Contem com o nosso departamento. Até mais.